Obrigado. Bom dia a todos. Nas palavras da doutora Isabel Alçada, torna-se muito claro que é por vontade do Presidente que estamos aqui e terei que agradecer em primeiro lugar ao Presidente, ao nosso Presidente, esta iniciativa tão útil para aproximar os cidadãos do poder e de um poder que é muito humano, como vocês reconhecem e estavam a reconhecer na figura do nosso Presidente. Portanto, em primeiro lugar, agradeço ao Presidente, agradeço à doutora Isabel Alçada estar a fazer este extraordinário trabalho de ligação entre o mundo da cultura e vocês, os cidadãos que estão a tomar, que estão a chegar a uma idade em que podem tomar decisões que são decisivas para o nosso futuro enquanto país e portanto, é com muita alegria que estou aqui, embora contrariando-me, porque, naturalmente, eu não me ofereceria para vir cá, mas venho cá com muito prazer. Vou ver se funciona aqui a projeção de imagens. Ao preparar esta apresentação, pensei partir da estrutura com que preparámos uma exposição da minha escultura em 2018 e que foi muito retrospectiva. Portanto, naquela exposição que se realizou na Sociedade de Belas Artes, no Salão Grande da Sociedade de Belas Artes, foram expostas obras muito representativas de tudo o que fiz nestes anos, desde 1984 até 2018, e, ao mesmo tempo, juntei também algumas imagens de outras obras que não estavam na exposição, mas que se relacionam muito estreitamente com as que foram expostas. Depois desta exposição, que foi preparada pelo Manuel Costa Cabral e pelo Nuno Faria, foi feito um catálogo, editado pelo Nuno Faria, cuja estrutura vou também aproveitar aqui, porque nesse catálogo, nesse livro, que foi feito após a exposição, com fotografias tiradas dentro da sala da Sociedade de Belas Artes, foram colocadas também algumas imagens que são referências importantes para mim e para a forma como a obra, a minha escultura surgiu. Digamos que de algum modo eu tive dois percursos paralelos, um como escultor e outro como editor. Enquanto editor tive sempre uma ligação muito forte com os livros e com livros de arte, com literatura e com arte. E, desse modo, fiquei sempre muito atento à forma como os livros de arte se fazem, como dão a conhecer a obra dos outros. E este livro tinha uma estrutura, o livro que vos vou passar a mostrar rapidamente, tinha uma estrutura em que coexistiam livros de referência e as obras feitas por mim. Os livros de referência eram, sobretudo, obras publicadas nos anos 70, em 70 e tal, quando comecei a estudar em Belas Artes, e recordo-me depois como me impressionavam, sem saber porquê, tratando-se de livros com imagens sobretudo a preto e branco, de escultura antiga, esculturas primitivas, referências arqueológicas de povos primitivos,
E dentro dessas referências interessavam-me sobretudo as obras mais primitivas, as primeiras esculturas dos gregos. Aliás, devo começar até por falar da escultura pré-histórica, das manifestações artísticas do Paleolítico, da forma como me impressionavam os artefactos dos homens pré-históricos. E vão, entretanto, perceber a relação. O livro é este, eu vou passar depressa. Dentro do livro, reproduzimos outro livro. E era um desses livros que foram referências para mim. Aqui temos um primeiro livro que é reproduzido, um primeiro texto, uma primeira imagem, que é nem mais nem menos que o Monte Olimpo dos gregos, na Grécia, cuja escultura, entretanto, me impressionou sempre tanto desde que fui aluno de Belas Artes. Aqui tem já uma página com uma visão da exposição e alguns pormenores. Depois entramos novamente na exposição e aqui temos um pormenor de algumas peças em grupo que estavam na exposição. E surge então o primeiro livro. Portanto, voltamos aos gregos, é uma edição de 1971 e no Monte Olimpo, para os gregos era a morada dos deuses, era, portanto, uma paisagem um pouco desolada, mas onde surgiu uma das manifestações mais incríveis da nossa civilização. E esta é a primeira obra que estava na exposição. Este monte de areia tem cerca de 5, 6 metros de comprimento. E a areia de fundição. Gostava de vos falar aqui, porque isso relaciona-se depois com as técnicas da escultura, gostava de vos falar aqui do que é a areia de fundição. E que é um processo tão primitivo. Desde que os homens aprenderam a fundir os metais, primeiramente o bronze, aprenderam a criar matrizes nas quais derretiam o metal fundido e obtendo assim uma forma. A areia de fundição, que ainda hoje se utiliza, de uma forma mais artesanal ou de uma forma completamente industrial, é uma areia que tem uma composição com argila ou com alguns produtos químicos, no caso industrial, em que, depois de umedecida e de modelada, seca de uma forma bastante compacta, rígida e naturalmente recebe o metal fundido mantendo a sua forma. Portanto, a areia de fundição tem essa capacidade de ser modelável como o barro e de secar como o barro, quase, e depois de utilizada, reutiliza-se de novo. E, portanto, a areia pode ser modelada. Aqui a modelação era feita com uma matriz em gesso que imprimia aquela forma como um carimbo sobre a própria areia. E a matriz é feita mesmo num corpo em tamanho natural. Depois de ter feito esta peça, há menos de 10 anos, encontrei esta imagem, que é menos divulgada nos livros de história e que é absolutamente extraordinária. São os bisontes modelados
em argila e naturalmente secos e que resistiram durante cerca de 14.500 anos. Numa gruta, foram descobertos no princípio do século XX, numa gruta em França, Tuque d'Audubert, e tem aquele aspecto monumental, mas tem apenas 45 centímetros de altura. Há 14.000, quase 15.000 anos. E, portanto, é uma das razões mais profundas para nos aproximarmos, para mim, olhar com muita atenção para os primitivos, para os povos primitivos, para as culturas primitivas. Digamos que tenho a maior admiração pela escultura grega, mas tenho ainda mais pela escultura dos primeiros gregos. Tenho uma admiração enorme pela escultura romana, que foi beber aos gregos, mas também aos etruscos. Os etruscos que viviam perto de Roma tinham uma escultura que celebrava a vida e a escultura romana, mais tarde, celebrava o poder. E, portanto, entre a celebração da vida e a celebração do poder, prefiro a celebração da vida. E aqui passamos para outro material. Aqui é o carvão mineral, que permite também a fundição em metal. E estas campânulas, sinos de vidro, que foram produzidos também pelo mesmo processo do molde de madeira, no qual é vazado vidro líquido e soprado, e foi feito numa fábrica de uma forma ainda completamente artesanal, em que aquele vidro era soprado por operários e conseguiam fazer aquela peça de uma só vez, com cerca de 50 centímetros de altura. Este é outro pormenor. Aqui é a mesma peça, mas com mais... Portanto, é uma outra versão da mesma peça, mas com maior dimensão e com maior número de campânulas. Portanto, a peça anterior estava nessa exposição da Sociedade de Belas Artes. Esta foi instalada uns anos antes, numa outra exposição nas Caldas da Rainha. Ainda voltando ao carvão mineral, que utilizei algumas vezes, esta instalação, na Alfândega do Porto, tinha 11 peças com 2,30 metros de altura, em carvão, que funcionavam como... portanto, eram peças frontais, encostadas às colunas, e eram iluminadas por duas paredes inclinadas com sal, e era a única iluminação que existia na sala, o sal e o carvão. Voltando à sala da exposição, temos estas duas peças que ficaram juntas e as peças que fiz exatamente com esta areia de fundição. Estas peças foram produzidas na Madeira, no Funchal. E numa altura em que fiz uma exposição numa galeria do Funchal chamada Porta 33. E naquela altura existia no interior do Funchal uma pequena fábrica de fundição de ferro que ia ser desativada e que tinha uma areia de fundição muito antiga. A areia de fundição naturalmente tem a cor normal da areia, mas à medida que vai sendo reutilizada, com a fuligem da fundição, fica negra. E, portanto, naquela ocasião, de algum modo, por homenagem a uma amiga minha chamada Lourdes Castro, que faleceu há pouco tempo, e que trabalhou muito com a luz e, naturalmente, com a sombra, como homenagem a Lourdes Castro, criei aquelas peças em que a escultura em si é apenas esta linha.
E aquela linha que fica exposta à altura do olhar é iluminada obliquamente e produz a sombra. E, portanto, aquilo que é mais visível é a própria sombra e não a peça física que a provoca. Portanto, estas peças e algumas outras foram feitas com aquela areia de fundição e aqui foi possível expô-las novamente. Aqui podem ver pela parte de cima a configuração que a peça tem. Aqui são quase esculturas semelhantes, evocando novamente alguns aspectos da escultura grega. Aqui expostas numa outra situação. E depois fiz uma série de esculturas com base na ideia do escudo, do prato como contentor, da taça, em que surgem novamente estas figuras. E aqui passamos para outro dos livros que se reproduziram no catálogo. Aqui estamos já mais tarde na escultura medieval, na escultura românica, que é incrivelmente impressionante e ao mesmo tempo mal conhecida, não suficientemente reproduzida em livros. Ainda há dias falávamos disso, que é com amigos meus, que é na escultura portuguesa. Há uma zona da escultura portuguesa menos conhecida, que é a tumulária, sobretudo a tumulária medieval e a escultura medieval. O próprio Museu de Arte Antiga tem um fundo de esculturas medievais extremamente vasto e rico e é insuficientemente exposto, talvez por razões de conservação. Aqui temos alguns exemplos de escultura medieval e estas figuras primitivas impressionam imenso. Reparem também nos tempos em que estas pessoas viveram, não seriam certamente menos inquietantes que os tempos que estamos a viver hoje, numa pandemia, numa guerra. Em todas as épocas se viveram momentos muito difíceis, inquietantes, houve períodos de acalmia, houve períodos de extrema violência e nós somos o resultado de tudo isso. E aqui passamos novamente para o bronze. Aqui há alguma estranheza, já, acho eu, ou poderão achar vocês. Aqui a escultura é feita com a modelação de barro, passado a gesso, com gesso, trabalhado diretamente, como naquelas figuras anteriores de bronze, com ossos que são aproveitados e que são justapostos com peças de gesso e fundido em bronze. Se aqui tínhamos dentes, aqui temos uma coroa de dentes, aqui temos algumas peças mais abstratas. E aqui temos uma taça com aquele tipo de figuração. Portanto, isto é uma escultura que desenvolvi bastante no fim dos anos 80, anos 90.
E depois, noutro desses livros, isto são edições dos anos 70, são edições que encontrava que foram notáveis naquela época, na década de 70, na edição portuguesa, eram edições muito bem impressas, com um processo que hoje já não existe, que é o processo de impressão, com um processo de impressão que hoje já não existe, que é a rotogravura, e que permitia imprimir negros muito intensos, sem brilho, completamente aveludados, mate. Estas edições, aqui temos o Japão antes do budismo, e nós encontramos nestas civilizações de zonas tão distantes no mundo e que na altura não se conheciam, encontramos sempre o mesmo modo de ver as coisas, o mesmo modo de construir artefactos, o mesmo modo de representação humana, com muito pequenas diferenças. Estes objetos encontramos nos gregos, encontramos na Europa por todo o lado. Estes potes funerários são semelhantes aos que encontramos no Peru, nas civilizações primitivas da América. Isto são espelhos de bronze. Não sei como é que funcionariam, mas é o que parece ser. Depois, nesta época também, esta peça é uma maqueta, foi a primeira maqueta para uma obra pública que fiz em 98, e que é esta. Talvez já tenham visto. E voltamos novamente agora a Troia e aos troianos. Reparem como muitas destas imagens que vos mostro, que vos estou a mostrar, ou que estes livros mostram, não foram conhecidos senão no século XX. Aqui, a colina de Troia, e antes e no início das escavações. E algumas das fotografias feitas pelos arqueólogos na altura. E novamente estes objetos. Novamente estes restos, este tipo de formas muito primitivas. E novamente esta forma que aqui tem variações. Outra variação e que foram expostas mais recentemente. Ainda voltando à exposição da Sociedade de Belas Artes, temos outras peças de bronze que foram mostradas naquela altura. Aqui já têm uma visão da sala mais afastada, mais abrangente. E um certo tipo de formas em que se pode confundir uma cabaça com um crânio. Índia e Paquistão. É claro que quem vê estas formas em terracota encontra uma relação fortíssima com esculturas de granito que se encontram no norte de Portugal, com o mesmo tipo de volume, de volumetria muito densa, muito fechada. Aqui passamos para o barro, novamente, para a terracota, e estas, digamos, estas formas antropomórficas que resultam
combinação entre o escultor e o artesão foram feitas com o apoio de um homem no Alentejo que ainda produz hoje talhas de barro. Aliás, as talhas de barro mais antigas têm todas mais de 100 anos, mas ultimamente começaram novamente a fazer talhas de barro, que é de uma forma artesanal, e estão a ser reutilizadas não só por questões decorativas, mas também para os novos enólogos produzirem vinho por processos antigos. E às vezes misturando processos muito antigos com processos industrialmente muito avançados. Estas talhas de barro feitas por um oleiro, digamos que o oleiro, para criar uma talha de barro, tem que fazer cerca de 40 centímetros por dia. Portanto, se imaginarem uma talha que tem normalmente 1,5 metro de altura, o oleiro não pode fazer mais do que 40 centímetros por dia, para que, quando no dia seguinte puser mais 40 centímetros, o peso da primeira parte já não faça cair a parte de baixo. Portanto, a parte de baixo vai sempre secando progressivamente para suportar o peso da parte de cima. E quando, nos últimos dias, fazia a parte de cima, com o barro ainda úmido, então já eu poderia modelar o barro e deixá-lo secar até ser cozido em fornos muito grandes. Aqui temos este grupo de figuras, chamo-lhe assim. Nesta já há um trabalho entre o barro e o gesso. E digamos que é mais um contentor, do mesmo modo que me preocupei com a forma das taças, aqui com este contentor. Aqui é terracota e gesso. E aqui começamos a mostrar a sala, toda a sala com as peças que se confrontavam de épocas muito diferentes. Uma taça com esta ofrenda de arquitetura primitiva. E como esta habitação mais primitiva tinha sempre este tipo de formas muito envolventes do corpo humano e à escala do corpo humano. Estas taças têm dentro uma outra forma, que é a cabeça ou o crânio, e de alguma maneira, na história da representação digamos que é mais uma variação do memento mori, para nos lembrarmos da morte e da nossa passagem pela vida. E agora voltamos a Roma, mas parece que estávamos a ver os japoneses. Afinal, nos primitivos romanos, temos ali a loba romana, só na Renascença é que foram acrescentados os gêmeos, portanto a figura antes era apenas a loba romana. E outra peça que evoca a loba romana, mas pode evocar também uma simples pega de uma mala. E, portanto, essa
possível leitura de utilizações diferentes da mesma forma, interessa-me muito na escultura. E aqui um tipo de figuração que foi a primeira escultura que fiz depois de ter terminado a Escola de Belas Artes. Não foram estas. Esta foi uma das primeiras. Aqui temos as esculturas do Parthenon. São apenas... E estas foram as peças fotografadas no ateliê que fizeram parte da minha primeira exposição nos anos 80. Eram figuras com 1,5 metro de altura. Portanto, mais pequenas que a escala humana, propositadamente. Seriam peças quase todas acompanhadas com um animal. Aqui é outra variação também feita no ateliê, fotografada no ateliê. Aqui temos mais formas primitivas. E temos estes barcos que são feitos em chumbo. São peças, provavelmente, 1400 anos antes de Cristo. E mostro-vos aqueles barcos por causa destes. Esta foi a minha segunda exposição também, em que tinha uma série de barcos. Aqui é uma fotografia no ateliê. E aqui passamos para a mostra na Sociedade de Belas Artes. E esta escultura que vamos ver agora, que é toda ela em pedra, é a escultura que fiz logo após o ter terminado a Escola de Belas Artes e é portanto, anos 80, princípio dos anos 90. Há o barco e aquela forma, chamemos-lhe igloo, chamemos-lhe, portanto, uma forma de... Aqui são mesmo fornos. São contentores, são formas protetoras. E estamos a chegar ao fim com a forma com estas das primeiras esculturas que fiz. E este foi o primeiro barco. E termina aqui. Obrigado. Fico ao vosso dispor.